Olá para você que está ligado na Módulo FM, nas redes sociais da Módulo FM. Alô, Tony, tudo bom com você? Agora a gente vai dar espaço aqui para mais uma edição do Saúde Mental e Psicologia com a doutora Vanessa Cristina Alvarenga. A Vanessa, tudo bem, Vanessa? Um prazer recebê-la. Tudo bem, Leide. Prazer é sempre meu estar aqui com vocês. E, Vanessa, o nosso tema hoje é bastante atual. Sim. E a gente pode falar de várias situações. Nos últimos dias tem me chamado a atenção matérias e notícias sobre compulsão por jogos. Sim. Que é famoso, mas eu nem conheço. O famoso jogo do tigrinho. Sim, também não conheço. Mas a gente já ouviu falar. Mas você sabe tudo sobre compulsão. Sim, sim. E aí, a pessoa que tá viciada... Eu vou até ler uma noticiazinha aqui pra trazer de ilustração aqui, ó. Sim. O Daniel já colocou essa notícia no radar da Módulo FM, mas agora a gente vai ter aqui uma profissional da área da saúde pra falar pra gente sobre, né? Uma pesquisa encomendada por instituições privadas apontou que os jovens estão desistindo de cursar uma graduação por causa de plataformas como o jogo do tigrinho. Segundo o levantamento, 35% dos interessados em fazer faculdade em 2024 não começaram o curso porque gastaram dinheiro com apostas e jogos de azar virtuais. A estimativa é de que a proporção represente 1,4 milhão de pessoas. As regiões com maior percentual de estudantes que desistiram da faculdade para gastar o dinheiro em bets e no jogo do tigrinho são o Centro-Oeste, o Norte, seguido por aqui, Sudeste, Nordeste e Sul. Além disso, 37% dos brasileiros consultados acredita que precisariam interromper seus gastos com apostas para conseguir cursar a faculdade em 2025. O nosso tema é compulsão. Sim. Então, eu vou começar definindo para nós o que é compulsão, tá? Vou pegar... então vamos lá. A compulsão trata de um comportamento repetitivo, irresistível e muitas vezes acompanhado de uma sensação de falta de controle, insatisfação, que pode gerar ansiedade, podendo se manifestar de várias formas, como a compulsão por jogos, a compulsão alimentar, a compulsão por compras, a compulsão por bebida, por sexo, justamente. Então, mais uma vez, é um comportamento repetitivo, irresistível, né? Então, é como se eu não consigo parar, né? Por mais às vezes que eu tenha a noção, porque obviamente a gente vai destrinchar esse assunto aqui, Leide, mas a gente sabe que a compulsão, ela vai levando a pessoa para uma situação extremamente comprometedora na vida dela, né? Igual a reportagem que você acabou de ler. Olha como é sério o jovem hoje chegar a optar, né, por vou continuar jogando, prefiro investir meu tempo, o pouco de dinheiro que eu tenho para tentar ganhar mais, ao invés de fazer o caminho que é o caminho da vida, né? O que a gente anda conversando em muitos programas da vida, que é a vida do adulto, é essa vida cheia de escolhas, é uma vida realmente que nos exige empenho, exige esforço da nossa parte. E aí eu linko também, principalmente essa questão da reportagem que você trouxe, como os jovens hoje parece que eles estão com... Parece não, muitos deles estão com essa, eu acho que ilusão de que a vida vai ser fácil, de que as coisas vão acontecer sem grandes esforços. Mas só os jovens, Vanessa? Não acho que é só os jovens. O triste é isso, né? Não só os jovens, mas os jovens eu friso mais porque como que eu vou dizer, né? É o capital que a gente vai ter futuro, né? O capital humano, o capital profissional que nós vamos ter aí no futuro. Então, se esse jovem de hoje, que amanhã vai ser o adulto, que poderia ser um médico, um dentista, um advogado, abrir algum negócio... Um professor de educação física. Um professor, justamente. Será que ele vai ter esse preparo para fazer isso? Óbvio também que a gente tem um número grande de adultos, principalmente viciados com a compulsão por jogos. Mas eu te faço uma pergunta. Os adultos, eles... porque essa questão de jogo agora tá muito em voga, tá muito atual. Sim. E as pessoas descobriram um meio, que é o mundo virtual. Sim. E fica mais fácil, porque antes eu me lembro das casas de bingos. Sim. E quando houve o fechamento dessas casas de bingos, eu lembro que matérias no Brasil todo, de pessoas com abstinência mesmo, procurando, como se fosse ali um criminoso, procurando a casa. Agora é virtual, tá ali na mão, no celular. Sim. E aí eu te pergunto, a pessoa, ela vira compulsiva de uma hora para outra, ou ela já tem aquele gatilho? E assim, como é que funciona isso psicologicamente falando? Pode ser que tenha pessoas que já tenha, né, vamos assim dizer, essa predisposição genética muito maior para essas compulsões. E a compulsão, ela tá muito ligada, vamos assim dizer, a um tapa-buraco.
não é? Vamos assim, então quem come muito. Então, às vezes você tá vivendo situações e você não consegue enfrentar essas situações, vivenciar essas situações, e o que você vai fazer é descontar na comida. Então, o prazer imediato. Outras vão descontar no jogo, outras vão descontar nas compras. E você pode ouvir todo o compulsivo, né, o relato deles. Aí você vai, come muito, depois vem o sentimento de culpa, o sentimento de arrependimento. Com as compras a mesma coisa, porque a pessoa chega a comprar 15 blusinhas igual, só com a cor diferente. Né? Um exemplo. Ela chega a comprar 20 par de sapato, onde também ela não vai, né, usar a maioria daqueles sapatos. Aí, quando você diz, tem sim uma predisposição genética e também, obviamente, tem a questão do ambiente, né? Como eu sempre falo aqui nos programas que a gente vai ressaltando, que ambiente que essa pessoa está. Vamos pegar, por exemplo, uma situação esses dias de consultório. Uma paciente com uma filha pequena, viciada na maquininha de jogo de pelúcia. De jogo não, de pegar que é viciada? a filhinha. A filha pequena. Quantos anos? Uns 7, 8 anos. Nossa, criança, né? Criança. Realmente assim, por quê? Porque o que é o vício, né? O que é a compulsão? É algo se, por exemplo, eu não conseguir fazer, a sensação que eu tenho é de eu vou morrer. Acabou o mundo pra mim, né? Igual uma criança que começa, vamos supor, nesse vício. Ela vai viajar e se ela não for na maquininha, se ela não tiver aquele momento, acabou. Acabou a viagem. Nada tem importância Nada se não for ela ir lá e julgar. É como se eu preciso daquilo para poder me realizar. Eu preciso daquela ação, daquele ato para me acalmar. Para acalmar minha ansiedade, para acalmar minhas dores, o meu sofrimento. E aí, é óbvio, o que eu vou linkar essa questão dessa criança dessa forma? Você precisa ter adultos que estão por perto, que tenham a noção do que está acontecendo e que consiga conversar, e já, como que eu vou dizer, extinguir nesse comportamento com essa criança. Isso é possível? É possível, porque aí eu posso ser essa pessoa que vou, né, vou sentar, vou conversar, vou explicar, vou combinar, né? Eu posso combinar com essa criança. Não, você vai uma vez por mês que a gente vai poder brincar na maquininha de jogo de pelúcia lá. É criar regra. Criar regras. Impor limites. Isso. Só que aí, o pior de tudo, quando você diz só adolescente que tá vivendo, né? Muitas vezes essa questão da compulsão, muitas vezes eu tenho adulto que incentiva esse tipo de comportamento na criança. Com exemplo? Com exemplo, justamente. Às vezes eu sou aquela pessoa que vou incentivar essa criança a ir também na maquininha, porque eu também sou viciada, porque eu também gosto. E aquela maquininha tem toda uma técnica, né? Pra você pegar o brinquedo lá, que eu nunca nem consegui. Eu também. Até eu sempre fiquei descrente com aquilo, porque eu não dava conta. Sim. E eu sou muito desconfiada, acho que é uma enganação também. Sim. Tem um jeito ali de pegar na alavanca, de pegar o brinquedo. E você vai se frustrando e pagando cada vez mais. Aí você concorda. Aquilo eu joguei, acho, umas 2 vezes na vida. E aí você não concorda comigo que se eu sou adulta, que também tô, de uma certa forma, incentivando o comportamento da criança na maquininha, eu vou ser aquela adulta que vou chegar e vai falar, nossa, eu vi um vídeo, eu aprendi a pegar, agora eu vou te ensinar. Entende? Eu tô instigando ainda mais esse comportamento. Se eu sou adulto que, pera lá, tô vendo que isso não tá legal, já tá passando, né, da conta. Eu já tô vendo que a criança tá muito ansiosa com isso. Tô vendo que a criança já tá colocando a alegria dela em cima disso. O que eu vou fazer? Como eu disse, vou conversar e vou, no meu papel de adulta, de mãe, de tia, e ajudando a extinguir esse comportamento, que vai ser um comportamento que não vai ser legal. Agora, se o adulto não tá bem... No caso dessa mãe que você cita, com uma filha de 7 anos, com vício, compulsão por a maquininha do joguinho de pelúcia, né? Do bichinho, ou vamos pegar dizer, pelúcia. Começando um vício, né? Vamos assim dizer. Isso. No caso, você percebeu na mãe também uma compulsão, ou não? Não necessariamente. Tá. Esse comportamento, ele pode ser, muitas vezes, justamente instigado por outros membros. Ele pode ser instigado por... Um coleguinha. Um coleguinha, justamente. Um coleguinha na escola. Então, assim, por isso que eu falo que ser pai e mãe dá muito trabalho, porque pai e mãe tem que estar muito atento com que essa criança, esse adolescente, com quem está conversando, o que está conversando. E aí eu vou puxar o gancho pro vício, principalmente dos adolescentes em videogame. Os jogos que hoje você tem no computador. Como isso também está se tornando algo extremamente sério. E eu atendo adolescente, essa demanda chega até mim com falas do tipo, eu preciso ter 5 horas por dia para jogar.
Mas 5 horas por dia? 5 horas quando isso é o razoável, tá? É a hora que ele tinha que trabalhar, fazer alguma coisa em casa. Mas chega da escola, primeira coisa é ir pro videogame. Não todos, né? Não todos, mas em muitas casos graves, situações isso vai acontecendo. E aí, o jovem de hoje também, porque a gente falou igual até do jogo do Tigrinho, o videogame também tem jogos que você ganha. Então, também tem jogos que você vai passando fases, né? Pelo vídeo, vai ficando melhor, vai entrando em disputas que valem dinheiro. Aí, o meu alerta os pais têm noção, né, de como estão as coisas, eles têm noção do que está acontecendo, eles têm noção com quem esses filhos jogam, porque aí o videogame é outra situação também muito séria, que a gente tem muitos adultos viciados em videogame. Viciados, gente, compulsivos. Não estou falando que o adulto ou adolescente não possa jogar, não é isso, mas tudo dentro da linha do equilíbrio. Passou desse equilíbrio, não tá legal. O que é o equilíbrio? Quando você vê que a sua relação com o outro já tá comprometedora. Quando você vê, por exemplo, os pais, que o filho não senta em nenhum momento com eles para fazer nenhuma refeição. Por quê? Porque ele está jogando videogame. Vai abandonando todas as outras etapas da vida, né? Nada mais tem importância. Isso, justamente. E principalmente pro adolescente, como eu falo, isso é extremamente sério, porque compromete muito a socialização desse adolescente. E Vanessa, falando psicologicamente, o que acontece com alguém que não socializa? Não aprende a socializar? Porque eu tô vendo muito isso hoje na moçada. Sim, a pessoa que não aprende, né, a socializar, porque socializar também tem muito a ver com a nossa personalidade. Sim. Então, assim, tem pessoas que ela já necessita, né? E disso, e ela socializa sem sofrimento, vamos assim dizer. Sim. Tem outras que já precisam, muitas vezes, de aprender a socializar. E tem outras que realmente, às vezes, não vão conseguir mesmo socializar. Mas o mínimo de socialização é necessário? O mínimo é necessário, pelo menos, para a pessoa testar como é isso, né? E porque a vida necessita, sim, de socialização. No trabalho. Então, essa pessoa, quando ela vai para a vida adulta, vai ser o minimamente necessário que ela socialize. Quando ela tem filhos, como ela vai ter filhos e também não vai socializar. Porque a troca, né, com outra mãe, com outro pai, com a vizinha, gente, isso é importante demais. Levar o filho na escola, conversar também com a professora. Com o médico, justamente. Mas a gente tá vivendo justamente não é que a gente tá vivendo, é porque, como eu digo, eu acho que hoje a gente tem mais noção das coisas que acontecem com as pessoas. Então, hoje a gente tá vivendo muito essa questão também, mas eu tô aqui dentro da minha casa, tenho o meu computador mega power, né? Vamos mega assim top dizer. Blaster Power. Topíssimo, né? E daqui eu faço tudo o que eu preciso. Não precisa de ninguém. Eu peço comida. Isso, tudo. Aí o dia que o aplicativo tá fora de ar, né? Vamos assim dizer, fora de área, não pede, porque não consegue ligar, não consegue falar com alguém por telefone. E você sabe que eu vi um meme esses dias do menino, não conseguia pelo aplicativo, é só ligar, mas ele não sabe ligar. Vanessa, você falou uma frase muito importante, várias frases, mas você falou assim que a compulsão, ela é um tapa-buraco. Sim. E aí eu queria te pedir um intervalo rapidinho aqui para você explicar um pouquinho mais sobre isso, porque me veio à cabeça aqui uma frase: todo excesso esconde uma falta. Aí eu queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque pela primeira vez eu vou ter a oportunidade aqui de conversar com uma doutora em psicologia para falar pra gente essa coisa do buraco e da falta que a gente tem dentro de si. E a gente tenta cobrir o tempo todo, né? Sim. Esses desvios aí. A gente volta em um minuto, ok? Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia, hoje conversando com um tema que tem afligido as pessoas, as famílias, a sociedade, que é a tal da compulsão. E como pano de fundo aqui, essa questão da compulsão por jogos online, o tal do famoso tigrinho que está impedindo os jovens de estudarem. Eu vi um caso, Vanessa, essa semana, que o marido pediu o divórcio para a mulher, porque ela não parava de jogar. Sim. Então, são vários casos, né? Sim. E aí, você estava dizendo que essa compulsão que a gente tem, seja por jogos, por comida, por qualquer coisa, é um tapa-buraco. É para esconder uma falta na gente. Fala um pouco mais sobre isso, por favor. Aí quando você diz, né, todo excesso esconde uma falta. Não, assim, não vamos dizer que é regra, né? Sim. Mas a gente vê em muitas situações, sim,
que é como se fosse uma fuga que a pessoa tem, né? Uma fuga da realidade. Então, como às vezes está sofrido, eu precisava de enfrentar alguma situação, eu precisava de resolver, seja comigo mesma ou em relação com outra pessoa, então eu vou sair para comprar e aquele dá aquela sensação, né, de alívio. Então eu vou me trancar ali, vou comer tudo que eu quero, né, tudo que me dá prazer, para também eu esquecer em alguns minutos, né, daquilo. É como se fosse uma droga mesmo. Porque as pessoas buscam o uso de substâncias, seja uma bebida, seja legais ou ilegais. Legais ou ilegais, justamente é para ficar com o estado de consciência alterado. Por isso que as pessoas buscam usar substância para alterar seu estado de consciência. É esse nível de eu falo compulsão doentia, que a pessoa chegou no nível mesmo. O que é uma compulsão doentia? Lembra das palavrinhas mágicas que a gente fala muito aqui no programa: frequência, intensidade e disfuncionalidade, né? Ou seja, se a pessoa tá no nível do jogo do tigrinho lá, que está intenso, já disfuncional na vida dele e muito frequente, já é um sinal de alerta. Já é um sinal de procurar um tratamento. E aí, como eu disse, né, a questão da falta aí, porque também muitas pessoas não querem fazer o quê, Leide? Entrar em contato com as suas questões. Entrar em contato, vamos assim dizer, com seus monstros, vamos assim dizer, com sua sombra. Né? Sua sombra, com aquilo que aflige demais. E acaba não procurando uma ajuda, que seria o quê? Por exemplo, uma terapia. E acaba, muitas vezes, estão indo e buscando esses outros recursos. E, obviamente, que todo mundo que começa em algo não tem noção do que vai virar. E aí também, por isso que tem uma questão genética muito grande nisso. Por exemplo, eu posso baixar um aplicativo de jogo que eu nunca baixei na minha vida. Eu posso baixar, posso jogar e aquilo ali eu olhar e falar, nossa, isso não é pra mim. Nossa, não deu liga com o meu cérebro, gente, entendeu? Eu tenho um estranhamento em relação a jogos. Eu falo, que coisa mais boba, mais repetitiva, mais rotineira. Não deu liga, mas pode ser que uma pessoa vá e aquilo dá muita liga. É como, né? Se ela entende que eu preciso disso pra viver. Esse é o grande problema. Por isso eu falo muito também, principalmente quem tem filho, adolescente, o máximo que você puder evitar que o adolescente entre em contato com, vamos assim dizer, gatilhos, fatores desencadeantes para compulsões, é melhor. Por quê? Eu vou ser mais clara. Se eu já tenho um fator genético muito alto, propenso para bebida alcoólica, por exemplo. Se com 12 anos eu já começasse a experimentar a bebida alcoólica, a probabilidade desse vício se despertar o quanto antes é muito maior. Você falou, nossa, eu lembrei da situação, Vanessa. A mãe oferecendo bebida alcoólica para o filho, ela faz uns 15, 16 anos. E tendo na família pessoas com problema de alcoolismo. E sabe por quê? Porque o cérebro ainda não está formado, ele ainda está em formação. É mais fácil ser capturado pelo vício. Muito, porque é como se aí ele, lembra da liga que eu falei? Ele entende, eu preciso disso. E olha o estrago que isso faz. Então aí quem tá nos ouvindo, então essa psicóloga tá falando pra gente ser Caxias, não deixar o filho fazer isso, mas eu não dou conta. Mas a gente tem sim famílias que têm muito sucesso nesse processo. Será por quê? Porque provavelmente são famílias, como eu digo, muito participativas, que entendem atentas. O papel delas e que não deixa muitas adolescentes e filho mandar na casa, porque quem manda na casa é pai e mãe. É adulto. Não é criança, não é adolescente. Mas o que a sua experiência de consultório está te mostrando? Me mostra e que... a vivência também na isso, vida, né? temos famílias muito sensatas, que conseguem ir no equilíbrio. Também não é proibir, porque um jovem de 15, 16, ele vai pra festa. Muitas vezes ele vai pra balada. E ele vai experimentar, então, uma bebida lá. Só que o que essa família conversou de bebida com ele? Essa família explicou, os perigos disso, explicou a quantidade, explicou sobre isso. Essa família leva e busca esse adolescente nessa festa? Né? Porque se eu levo e busco o meu filho, eu tenho noção do que está acontecendo. Né? Se eu levo, primeiro eu sei onde está. E se eu busco, eu também sei como ele volta para casa. É o óbvio, né? É o óbvio, só que aí esse óbvio não tá sendo praticado, porque também a gente tá começando a achar que, na prática, né, como você me perguntou muitas vezes, com uma idade muito nova, esse adolescente já tá vivendo uma vida muito de adulto. E sem capacidade para ser adulto. Ele não é adulto, né? Ele não é adulto. A gente precisa entender essa questão também da faixa etária. Vanessa, e para pais e mães responsáveis, cuidadores e tal, como é que a gente percebe?
na criança, no adolescente, ou até em si mesmo. Quando a coisa começa a fugir do trilho. Quando aquilo que você jogaria, sei lá, 10 minutinhos ali, tá, só pra relaxar. Sim. Aí, não, mas você começa a jogar meia hora, uma hora. Como é que a pessoa... Pode parecer óbvio também, mas eu acho que quem tá propenso ali à compulsão não percebe, né? Isso, e quem tá em volta, como, né, você tá dizendo a pessoa percebeu quem tá em volta? Dos dois jeitos. Porque, assim, no caso das crianças, os adultos têm que perceber. Mas no caso do próprio adulto que tá engolfado no vício, não percebe. Da compra, por exemplo. Isso, mas aí esse adulto também, você pode ter certeza que outro adulto por perto vai ter um pouco, ou até muito, essa noção. A não ser que a pessoa, principalmente a compulsão por compras, ela é muito escondida, né? Vamos dizer. Às vezes o parceiro ou a parceira não tem noção, porque tem, né? Obviamente, cada um também tem sua vida financeira. Cada um tem sua conta bancária, sua renda mensal. Isso. Mas, então, quando alguém perceber por fora, ou você mesmo perceber, é necessário sim procurar ajuda. E dependendo do vício, então... Por exemplo, já tive situações... Chega muito no consultório, situações por compulsão por compra. Muitas vezes, com a terapia... De homem e de mulher, Vanessa? De homem e de mulher. De homem e de mulher. Porque falam que a mulher gosta mais de comprar, que não sei o quê. Isso é desmistificado no seu consultório, né? Isso. E porque também a compulsão, ela tá muitas vezes relacionada ao transtorno obsessivo-compulsivo. O que é o transtorno obsessivo-compulsivo? O famoso TOC, né? Mas eu lembrei do filme TOC. A gente é um filme ótimo, que mostra o tanto que a gente às vezes tem TOC e nem sabe. Isso. E o que é o TOC, né? O que é o obsessivo? O obsessivo-compulsivo. O obsessivo são os pensamentos, muitas vezes repetitivos, aqueles pensamentos de volta lá e confere a porta se tá fechada, se não vai acontecer alguma coisa. Então fica mais a nível no riscado, assim no chão e tal. Isso, só que aí muitas vezes, quando a gente vai pra compulsão, principalmente no adulto, esse adulto muitas vezes começa a desenvolver, vamos assim ter compulsões por colecionar camisa de futebol, colecionar moedas, colecionar selos, entendeu? Pois é, uma vez eu vi alguém falando sobre isso, essa história de ficar colecionando, isso é compulsão, né? Isso é justamente, é compulsão. E a compulsão, ela precisa sim ser tratada. Ela precisa ser tratada, a nível medicamentoso e a nível psicológico. E quando só, né, rapidinho, para deixar muito claro, e quem vai fazer esse diagnóstico? Não é você se autodiagnosticar. O psicólogo consegue fazer esse diagnóstico, o psiquiatra consegue fazer esse diagnóstico, muitas vezes o clínico geral, ele consegue fazer esse diagnóstico, mas desde que a pessoa também seja sincera e conte o que está acontecendo. E ela vai começar a ser sincera quando? Quando ela vê, aí a pergunta, né, de você, quando a gente percebe? Quando a gente vê que aquilo já não tá legal, quando a gente vê que todo ano a gente abre o ano, fecha o ano, extremamente endividado, por exemplo, com coisas que não fazem o menor sentido. O menor sentido por quê? Vamos lá, né? Às vezes você vai estar deixando, então, de pagar uma conta de energia para comprar uma camisa de futebol. Isso na vida adulta não faz sentido. Isso é uma tragédia, né? Entende? Justamente. É uma tragédia. Depois pode ser prejudicado. Sim, é uma tragédia para a pessoa e para quem tá à sua volta. Então, aí é diferente, por exemplo, às vezes, igual eu já vivi situações que a pessoa chega ali com uma compulsão específica por compras. Por compras, vamos dizer, em geral. Não, porque quanto mais afunila, mais grave é a situação. Entende? Porque quando, por exemplo, às vezes eu tenho compulsão por compra, eu compro de tudo, vamos assim dizer. Mas quando é compulsão igual por camisa, ou compulsão por moeda, compulsão por bonequinhos. Compulsão, gente, ao nível que se você não consegue comprar algo, a pessoa sofre muito. Se ela perdeu, por exemplo, saiu a camisa do time que ia sair, ia ser uma edição limitada, e ela perdeu o prazo para comprar aquela camisa na internet. Aí ela fica sofrendo. Aí ela sofre. Faz da vida do outro inferno. E ela vai atrás até conseguir tentar ao máximo comprar essa camisa. Então, você entende que é muito gasto de energia nisso? Toda energia, a pessoa coloca toda a energia dela. Em vez dela estar preocupada em trabalhar, entende? Isso atrapalha a vida dela, atrapalha o trabalho, atrapalha o dia a dia. Isso é sério. Vanessa, e a gente pensa assim, mas se a pessoa tá tendo compulsão para comprar um monte de coisa, é porque tem dinheiro. Não. E aí, eu queria que você expusesse pra gente aqui. Porque, por exemplo, eu já vi pessoas de todas as classes sociais que são acumuladoras. Isto, perfeito. Por exemplo, incapaz de doar. Sim. Sapatos, roupas. Sim. Aquilo vai ficando um problema Sim. de todas as classes. Já entrei em casas, assim, de pessoas bem pobres. Sim.
A pessoa tem 3 estantes, Sim. 4 guarda-roupas. Sim. É a sensação de que eu vou precisar disso um dia. Né? Então. É um traço muito forte compulsão também. do transtorno obsessivo compulsivo. Porque, com toda certeza, essa pessoa tá com um pensamento de eu preciso disso um dia, eu não posso me desfazer disso. E isso é uma doença. E que precisa, sim, ser tratada. Mas como que… Eu acho assim, né, Leide, pela minha vivência, pelos meus estudos, a gente tá começando a entender dessas questões agora. Quando a gente às vezes via, né? Então, os nossos tios avós, nossos avós, lá as gerações passadas, que essa acumulação, né? Acumulando coisas, às vezes a gente entende, é da geração, é assim mesmo. Depois passa. Então, hoje, eu acho que a gente tá tendo mais conhecimento que não passa. Isso é um transtorno sério. Só piora. Traz consequências sérias, porque uma casa que ela tem tantas coisas acumuladas, ela não é limpa de forma adequada. E eu tô dizendo aqui, Vanessa, porque eu vi 3 estantes, as 3 caindo aos pedaços. Sim. Péssimas. Sim, mas é distorção de visão, né? Como se fosse a pessoa ver com aquilo como se fosse lindo, maravilhoso e que faz falta pra vida dela. Pois é, e dá pra associar assim, ó, compulsão por compras tem a ver com alguma falta lá da infância? Não dá pra não necessariamente. estabelecer parâmetro. E não necessariamente todo mundo também, né? Todas as pessoas que têm compulsão vão ter alguma falta, vão ter alguma questão, um trauma, alguma questão lá atrás significativa. Na psicologia é bem isso, nada é regra. E pode ter desenvolvido também, por exemplo, naquele ano mesmo, né? Sim, pode. Se a pessoa teve algum problema, pode… Isso, perfeito. Pode ter justamente algo aconteceu na vida dela e aquilo desencadeou. Só que, então, como a gente lida com isso? O autoconhecimento é extremamente importante. O que é o autoconhecimento? É entender a maneira que você está vivendo, as suas compras, a forma, né, que você está vivendo, seu cotidiano, seu dia a dia, está saudável ou não. E só um outro adendo, né, rapidinho. Igual, por exemplo, nos estudos, para vir hoje aqui, tem pessoas que são compulsivas por correr. Então, elas acordam todos os dias, 5 horas da manhã, e vai correr. Até lesionar. Só que aí, vamos assim dizer, é algo que não tá atrapalhando as pessoas à volta. Desde que não tem… Entende, né? Eu já vi gente que correu demais e machucou o joelho. Não, tem pessoas que exagerou. passam, Que desgasta, né? Isso, né? Obviamente que a gente espera que quem tá ali correndo já foi no médico, no cardiologista antes. Tá bem, né? tá fortalecido e tal. Todo um exame. Tá falando uma situação… Isso. A pessoa quer correr todo dia. Isso. Ok. Igual tem pessoas que têm, vamos assim dizer, um hábito muito de comida saudável. E aí ela não sai daquela dieta, tudo certinho. Carrega a marmitinha dela. Isso também não tá prejudicando ninguém. Entendi. Você tá entendendo as diferenças? Nem ela mesma. E nem ela mesma. Né? A não ser também que às vezes o que ela come não tá suficiente nível de proteína e tudo mais. Aí ela também tem a consciência de ir no médico, ver como é que as coisas estão e fazer uma suplementação e assim por diante. Entendi. Mas olha a diferença também. Imagino eu que uma pessoa… imagino não, né? Vamos assim dizer. Provavelmente a pessoa que tá acordando muito cedo para correr, faz sua marmitinha, ela vai estar muito… Espero eu que ela esteja consciente, como a gente falou, da importância dela tá em ordem com tudo. Eu digo fisicamente, para ela conseguir levar essa vida que também requer um grande esforço dela. Vanessa, seria razoável pensar assim que você tem que ter um sensor interno. Sim. Tipo assim, opa, exagerei, bebi demais, não, hoje eu não vou beber. Isso. Tipo assim, Isso. Eu tô correndo demais, tô cansando muito meu corpo, vou descansar hoje. É um sensor interno. O sensor interno que, como eu falo, a palavra mágica da vida é equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. É o equilíbrio, é justamente sobre isso. Também tem muitas vezes um certo, como que eu digo, igual você falou, corri semana inteira, nossa, hoje eu tô extremamente cansada. A permissão também. Não, hoje eu vou me permitir dormir um pouco mais tarde, hoje eu vou descansar. Não vou fazer nada. E segunda eu volto a correr. Hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou ficar quieta. A gente precisa aprender a descansar. Também. Pode ser até um outro programa. Sim. Pode ser até o próximo. Isso. Então, assim, como a gente falou, se autoconheçam. Quem tá em volta também, não tenha medo, muitas vezes, né? Igual de falar pro outro, tocar nesse assunto, porque o outro muitas vezes fica constrangido. Então, você é minha amiga e eu começo a perceber que você tá com uma compulsão grande por colar, né? Aí eu, chega aqui. Não, mas Leide, né? Tipo, Leide, você não acha assim, né? Quantos colares você tem, né? Uma amiga minha, Vanessa, ela colocou um dia 3 lenços. Eu olhei aquilo e falei…
Gente, mas tá meio demais, né? Assim, 3 lenços. Ela é apaixonada com lenços. Sim. Aí ela agora coloca só um. Eu falei Então, às com vezes, ela. um toquinho a gente pode dar no outro, ou também dependendo do grau de proximidade que você tem com a pessoa. E sempre que eu digo aqui, Leide, tudo na vida, igual a gente tem muito sucesso com a terapia cognitivo-comportamental, no tratamento das compulsões. A gente tem, o que é o sucesso? Uma mudança, sim, importante de comportamento, um abandono, sim, daquele vício, dessa compulsão, abandono, ou vamos dizer, uma vigilância funcional em relação a essa compulsão, que leva a pessoa a mudar, sim, a vida dela para melhor. E muitas vezes, como a gente disse, se for um diagnóstico de um transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno, né, o TOC, o TOC não tem cura. Tá? Não tem cura. Então, é um transtorno que você precisa tratar ao longo da sua vida. Como um diabetes, como uma pressão alta. Depressão. Como depressão, justamente. Vanessa, muito obrigada pela entrevista. Eu adorei tudo que você falou aqui. Aprendi bastante. Espero que os nossos ouvintes internautas também tenham aprendido bastante. E já fica aqui o convite para você voltar. Com toda certeza. O mais breve possível. Muito obrigada pela entrevista, Eu tá? quem agradeço, Leide. Sempre um prazer de estar aqui. E como a gente sempre fala, se a gente conseguir atingir uma pessoa com a nossa fala aqui, a gente já fica muito feliz. É isso mesmo. Essa foi a doutora Vanessa Alvarenga, que é doutora em psicologia, falando com a gente hoje aqui sobre o tema compulsão. Se você não teve a oportunidade de ouvir todo o programa, a gente está lá na rede social, YouTube, no Instagram, para você acompanhar aqui essas respostas científicas tão bem dadas para os nossos ouvintes internautas. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.